Se você está querendo mitar no Cartola, você chegou ao vídeo certo. Nesse vídeo aqui, eu vou analisar os confrontos da sétima rodada do Brasileirão, passar os melhores SGs, montar o nosso time aqui do canal e passar as melhores dicas para você mitar na rodada 7 do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo para falar da rodada 7 do Cartola, tá? Se não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, mas futebol e fantasy game de modo geral, né? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E antes de a gente falar um pouco dessa rodada, vamos falar um pouquinho do desempenho na última rodada, tá? Então, fizemos 62,42 pontos, ficamos um pouquinho acima da média dos cartoleiros aí e desvalorizamos 0,12 cartoletas. Foi um desempenho mais ou menos, na verdade. Nosso grande erro aí foi a faixa de capitão aqui que a gente colocou no Luciano, mais na ousadia, e principalmente a aposta que a gente fez no Palmeiras, né? Se a gente tivesse apostado mais no SG do Flamengo e menos no SG do Palmeiras, a gente teria conseguido uma pontuação ainda melhor nessa rodada, né? Se a gente falar um pouquinho dos nossos times que a gente manda para os sócios, né? A gente tem dois times, o time do canal que é aberto e o time do sócio que é pago, né? O time do sócio fez 81,82 pontos. Justamente o que fez diferença foi acertar o capitão e que nesse time, por exemplo, ao invés de ter mais do Palmeiras, a gente tinha a dobra do Flamengo com o Rossi e o Ayrton Lucas, né? Então, isso fez bastante diferença, acabou fazendo essa diferença dos 20 pontos aí, né? Mas, enfim, foi uma dada interessante. Um dado que bateu bastante, que a gente mostrou na nossa live ali, foi essa tabelinha de atacantes, né, que a gente manda para os sócios lá. O Veguete era o cara que tinha a melhor probabilidade de participar de gol, 57%. E o segundo era o Pedro, e foram justamente os dois atacantes que acabaram participando de gol ali. Os demais não acabaram indo tão bem. A gente apostou no Luciano, que tinha o terceiro melhor potencial. Ele acabou até fazendo um gol, mas foi anulado, né? Então foi uma tabela que deu bastante certo. E também a gente fez nossa comparação entre os meias do Bahia, né? A gente falou, a melhor média básica era do Everton Ribeiro, e ele acabou gerando realmente a melhor média básica. O Cauli era o que tinha melhor expected assist, maior chance de participar de assistência. Ele deu assistência, e o Tassiano, melhor chance de participar de gol, ele fez o gol, né? Enfim, nem sempre os dados acertam, mas aqui especificamente eles deram muito, muito certo, né? Esse material que eu mandei para vocês ali, que eu mostrei para vocês ali da comparação do Bahia, é um material gratuito que eu mando no grupo do WhatsApp, tá? Então, quem não tá no grupo ainda, vai no link que tá aqui nos comentários e acesse nosso grupo do WhatsApp gratuito. Lá você recebe vários conteúdos, tá? Aquele material ali que eu mostrei é para os sócios. Quem quiser virar sócio, vou deixar também o link aqui para vocês, tá? Aqui nos comentários também. Então você tem acesso a essas tabelinhas para todas as posições, tem acesso a um material de estatísticas completo, tem acesso a nossos times exclusivos, dicas por posição e tudo mais, tá? Mas a gente sempre comenta aqui, vamos de novo fazer isso, tá? Na sexta-feira a gente tem mais um vídeo, então se vocês baterem nossa meta de likes aí de 200 likes, lá no vídeo de sexta-feira eu mostro a tabelinha de atacantes para vocês, tá? Então, 200 likes aí, a gente mostra a nossa tabelinha. Mas enfim, dados esses recados iniciais, vamos agora falar sobre a próxima rodada do Cartola, a sétima rodada do Brasileirão, né? Então a gente deve ter 7 jogos aí nessa rodada do Brasileirão, começando com Vitória Atlético Goianiense, terminando lá com São Paulo e Cruzeiro, né? A gente não vai ter os 3 jogos dos times do Sul, então Grêmio e Bragantino não vai valer, Fluminense e Juventude não vai valer, Cuiabá Internacional não vai valer. Como eu já venho falando em todos os vídeos aí, dando nossa solidariedade ao pessoal do Rio Grande do Sul, quem puder doar, ajudar o pessoal. Eles estão precisando de doação, tá faltando água, roupa, tá chegando um período de frio lá também, tá? Então, quem puder ajudar nessas enchentes, já deixei aqui nos vídeos, eu sempre deixo também aqui nos comentários como é que você pode doar. E sempre comento, quem não pode doar com dinheiro, ajudem com as orações, que já tá muito válido, tá? Inclusive, tem algumas questões, 11 clubes da Série A pediram a paralisação do Brasileirão, e o presidente da CBF fala que vai acatar os clubes, então ele está esperando os outros clubes se manifestarem para ver qual vai ser a decisão final que vai ser tomada, tá? São especulações, pode ser que o campeonato seja paralisado. Quem quiser pode deixar aqui nos comentários o que acha, se o campeonato tem que ser paralisado ou não. Tem várias opiniões dos dois lados, né? E também deixe nos comentários qual foi sua pontuação na última rodada, se vocês conseguiram mitar aí nessa última rodada, tá?
Por enquanto, a gente não tem certeza sobre a paralisação, então vamos fazer o vídeo aqui trabalhando com 7 jogos que a gente tem disponível. Como vocês sabem, a gente vai analisando a partir do Joga 10 News aqui os confrontos, a partir do SofaScore também, tanto as estatísticas como os jogadores. Vamos passando algumas opções. Lá no final do vídeo, a gente monta o nosso time, ele mostra o nosso time da rodada e passa as dicas também, tanto pensando em pontuação como pensando em valorização, tá? Vamos lá, começando aqui com Vitória Atlético Goianiense, pessoal. Se a gente olhar aqui no SofaScore, o Atlético Goianiense é o pior ataque da competição, entre os times que estão disponíveis para a rodada, né? Claro, o pior ataque, na verdade, é o Cuiabá, que não marcou gols ainda, mas não vai valer para essa rodada. O Atlético Goianiense marcou apenas 2 gols. Qual é o problema? O Atlético, você pensaria, o Vitória tem um SG legal para a rodada. O problema é que o Vitória tomou 11 gols, é a segunda pior defesa aí do campeonato, tem tomado gol em todos os jogos do Vitória, né? Então acaba sendo um SG um pouquinho mais ousado aí para a rodada, né? Em termos de gols, acho que o Vitória tem bastante potencial para a rodada, é um time que costuma marcar, né? Dificilmente ele passa em branco, o time do Vitória. Enfrenta o Atlético Goianiense, tem uma defesa muito frágil, tem tomado gol sempre, né? Então, assim, eu acho que da defesa é complicado de pensar no SG. Pode ser um SG um pouquinho mais ousado, depois a gente vai comentar dos principais SGs. Talvez o Lucas Arcanjo e o Wagner Leonardo podem ser peças interessantes aí para a rodada, que são baratinhos, né? E o Wagner Leonardo enfrenta esse lado direito aí do Atlético Goianiense, que perde muita posse de bola. A gente viu ali no último jogo o William fazendo vários desarmes, né? Peças mais ousadas. Do meio para frente, Mateuzinho, acho que quase, não diria uma unanimidade, mas é um nome muito, muito forte para a rodada. É um cara que tem gerado muita média básica, principalmente em casa. Em 3 jogos jogando em casa, ele tem 1 gol e 2 assistências. É um cara que cobra bola parada, finaliza sempre bastante. Então, muito difícil deixar de fora. E eu não acho loucura vocês fazerem uma aposta aqui nos atacantes do Vitória, ou o Oswaldo ou o Alejandro, tá? Eu gosto mais do Alejandro, mas ele não tem jogado muitos minutos, ele tem revezado, às vezes tem que ter até reserva, tá? Então, o Oswaldo deve ser, é o possível corredor de pênalti do Vitória, pode ser uma aposta interessante aí para a rodada, tá? Do Atlético Goianiense não gosto de nenhum nome aí, tá? Vindo pro próximo jogo aqui entre Fortaleza e Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense, que é o líder do Campeonato Brasileiro, né, com 13 pontos, empatado aí com o Bahia, tem a melhor defesa aí do Brasileirão, com apenas 3 gols sofridos. Na verdade, é a melhor defesa em média, né, porque a melhor defesa é a do Criciúma, que só jogou 3 jogos, né. Mas, enfim, o time do Atlético Paranaense só tomou 3 gols até agora na competição, 4 SGs conquistados. Só que em frente do Atlético, o Fortaleza, que é um time muito forte, né, jogando em casa. É um time que dificilmente passa em branco, marcou gol em todos os jogos que jogou em casa. Assim, é um jogo complicado de se prever. Eu optaria um empate aqui nesse jogo. E se você for focar em SG do Atlético Paranaense, eu focaria aqui só no Kaique Rocha, tá? Que é um zagueiro muito regular, que tem muita média básica, é uma peça bastante interessante para a rodada, tá? Mas só nele. As outras peças eu acho mais difícil, por exemplo, o Gamarra, o Léo Godoy, ficaria mais pé atrás. Do meio para frente, do lado do Atlético do Fortaleza, a gente tem talvez um Pochettino e um Lucero, mas muito aposta para a rodada, não indicaria tanto assim. Do Atlético Paranaense, a gente tem um Canóbio, que é muito bom de média básica, tá? Mas é um jogo bem difícil de se prever. A melhor peça desse jogo aqui realmente é o Kaique Rocha do Atlético Paranaense, tá? Vindo aqui o próximo jogo, o clássico, né, entre Vasco e Flamengo, né? O Flamengo, historicamente, tem uma vantagem contra o time do Vasco, tá? São 40% de vitórias para o Flamengo, 30% para o Vasco, então no confronto histórico o Flamengo leva uma vantagem. Se a gente pegar o retrospecto mais recente, nos últimos 10 jogos, foram 7 vitórias do Flamengo, 2 empates, uma vitória e uma vitória. Não, 2 vitórias do Vasco e um empate, tá? Então, nesse retrospecto recente, o Flamengo também tem levado vantagem. Se a gente pegar em questão de força de elenco, o Flamengo é um time mais forte de elenco, tá? Então, acho que o Flamengo é levemente favorito. A gente sabe que clássico é sempre muito parelho. O Vasco joga em casa, então vai ter o apoio maior da sua torcida. Lembrando que no Rio acaba tendo uma divisão ali da torcida, né? Mas o Vasco vai ter um apoio maior da torcida. Então, acho que é um confronto que o Flamengo é levemente favorito, tá? É um confronto equilibrado, mas com o Flamengo com leve favoritismo. Eu acho que tende a ser mais um jogo de gols, tá? O time do Vasco é um time que não tem conseguido segurar muito esses Gs, mas tem marcado gols aí. Tem um ataque forte ali com o Payet, principalmente voltando. É um cara que tem jogado muito bem aí nessa temporada. A questão mais do Payet é física, né? Quando ele está disponível fisicamente, ele é um jogador que ajuda muito o Vasco. A gente tem o Veguete, que é uma das principais opções de ataque no Brasil atualmente, tá? Do lado do Flamengo também a gente tem várias peças ofensivas interessantes. Pedro, De La Cruz, que é quase unanimidade, né? A gente falou no último jogo, não sei se o De La Cruz vai participar de gol. Ele não participa de gol, mas ele gera muita média básica. 8,10 é difícil de deixar de fora, tá? Então, assim, de SG,
talvez um Ayrton Lucas, que é um cara sempre muito ofensivo, gera bastante média básica, ou um Léo Jardim, pensando nas defesas, né? Por exemplo, o Carlos Miguel fez 5 pontos, mesmo não sofrendo 2 gols. O Léo Jardim é um cara que faz muitas defesas. Indicaria esses dois, mais pensando na média básica do que no SG. Mais no meio para frente, acho que o Veguete pode ser uma aposta legal. De La Cruz eu não tiraria do time, tá? E a gente tem o Pedro como um nome muito interessante para a rodada, tá? Vindo aqui pro próximo jogo, Criciúma e Palmeiras, tá? E muita gente vai se surpreender, porque eu acho que pode ter SG para os dois lados. Não, o Palmeiras é favorito nesse jogo. Então, o Palmeiras não começou tão bem o Campeonato Brasileiro, tá? Tá só em apenas nono colocado, sendo que vários times estão com menos jogos do que o Palmeiras, tá? Vai ter vários desfalques para esse jogo. O Endrick está suspenso, o Flávio Lopes está suspenso, então um centroavante deve ser o Rony ali, né? O Mike também está suspenso para esse jogo, então o Marcos Rocha vai ser o titular. E um ponto interessante aqui, o Abel Ferreira está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo. O auxiliar dele, que é o João Martins, também está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo. E o Vitor Castanheira, que ser o terceiro membro da comissão técnica que dirigiu o Palmeiras, foi expulso contra o Atlético Paranaense, também está suspenso. Então, provavelmente deve ser comandado pelo Andrei Cebola, tá? Como eu falei, a gente tem poucos dados sobre o Criciúma, ele só jogou apenas 3 jogos, né? Ainda não perdeu, foi uma vitória e 2 empates. A última impressão que a gente teve do Criciúma foi aquele 4-0 contra o Vasco. O Palmeiras só fez 3 gols no ano, é um time que tem tido dificuldade de fazer gols. Então, assim, não apostaria em nenhuma peça ofensiva. Eu vi muita gente pensando no Veiga ali. Enfim, acho que é um jogador que joga melhor em casa, mas tá bom para valorizar, pode ser uma peça interessante para valorizar, mas assim, o Criciúma vai fazer um jogo bem complicado, tá? Da defesa, assim, acho que o Palmeiras pode ter um potencial de CG, não acharia loucura se esse jogo fosse, por exemplo, um 0-0, tá? O Criciúma vai jogar mais defensivamente ali. Então, assim, eu gosto do Gustavo, goleiro do Criciúma, tá? É um goleiro que já pegou 6 pênaltis, o Palmeiras é sempre um time que finaliza bastante, tá? Então ele pode fazer uma boas defesas e ele tem um potencial muito grande de valorização. Ele só jogou um jogo e fez 15 pontos, tá? Então, isso deve fazer com que a valorização dele esteja até assim, negativa, ele já deve começar a valorizar. E do lado do Palmeiras a gente tem o Piquerez, sempre muito bom de média básica, e ficar de olho no Marcos Rocha, tá? É um cara que gera muita assistência aí, é um dos líderes de assistência do Palmeiras do ano, é um cara que desarma bastante também, tá? E não vai ter a sombra do Mike, então a gente vai ter certeza de que ele vai para o jogo. Enfim, um jogo bem difícil para o Palmeiras, não acho que vai ser um jogo fácil não, mas acho que o Palmeiras é levemente favorito, tá? Por ser um time que tem um elenco mais forte. Vindo aqui para o jogo entre Corinthians e Botafogo, pessoal. O Botafogo que, num cenário normal, pensando em questão de elenco, seria levemente favorito. Pelo fato de o Corinthians jogar em casa, eu achei que equilibra esse jogo e vejo um jogo mais para empate aí, tá? Só que tem que ficar de olho numa questão. O Botafogo joga a vida pela Libertadores aí agora no meio de semana contra o Universitário lá no Peru. Um jogo bem difícil que o Botafogo deve desgastar bastante. E no outro meio de semana a gente tem Copa do Brasil. O Corinthians enfrenta o América de Natal e ganhou o primeiro jogo de 2-1 lá em Natal, então o Corinthians está num cenário mais favorável, né? O Botafogo enfrenta Vitória lá no Barradão, tá? Então vai ser mais um jogo difícil, cansativo pro Botafogo. Eu não me surpreenderia se o Botafogo poupasse algumas peças aqui nesse jogo, tá? Então, pensando em peças mesmo para a gente escalar, a gente tem o Hugo do Botafogo, que é sempre um lateral muito regular, que desarma bastante, né? O próprio Damiano Soares deve ser um cara interessante. A gente comentou no último jogo, né, que o time do Corinthians sai de muitos desarmes para laterais, né? A gente viu ali o Varela e o Ayrton Lucas tendo uma pontuação muito boa de média básica, então tanto o Hugo como o Damiano Soares podem ser peças interessantes. Ataque do Botafogo é sempre aquela questão complicada ali, né? E do lado do Corinthians, me agrada bastante o Rodrigo Garro, tá? Que é um cara que tem gerado bastante média básica, e jogando em casa ele tem potencial ali de dar uma assistência, participar de um gol. E na defesa do Corinthians, ficar de olho no Félix Torres, tá? É um cara que tem gerado bastante desarmes aí e é muito bom na bola aérea ofensiva, tá? Então, pensa nessas pecinhas aqui que podem ser interessantes para a rodada, tá? Tem o Carlos Miguel também do Corinthians, que é um goleiro bem forte para a rodada. É um goleiro que tem feito bastante defesa, a gente viu no jogo contra o Flamengo. Mesmo perdendo esse G, conseguiu fazer 5 pontos, é um nome bem interessante para a rodada, tá? Finalmente, fechando nos últimos 2 jogos que a gente tem disponível, Galo e Bahia, tá? O Galo é favorito nesse jogo. Pô, Eduardo, mas o Bahia tá muito bem, o Bahia é vice-líder. É verdade, pessoal, o Bahia vem de 6 jogos sem perder aí contando todas as competições, tem tido um desempenho excelente, vice-líder do Brasileirão. Mas o Galo joga em casa, tá? E o Galo, se o Bahia vem de 6 jogos sem perder, o Galo vem de 12 jogos sem perder, tá? Ainda não perdeu com o Gabriel Milito, tem apresentado os melhores futebol do Brasil aí no ano, né?
desde o Gabriel Milito assumir o time, né? Marcado muitos gols, então o Paulinho é muito forte, a dobra com o Hulk é muito boa para a rodada, tá? A gente tem o Scarpa, que é um meia que sempre participa muito de gol, vai estar bom para valorizar também, porque no último jogo que ele participou, ele teve uma pontuação não muito boa, fez 0,2, né, de pontuação, então é um cara muito forte para a rodada, né? Do lado do Galo também, a gente tem o Arana, que é quase unanimidade, então assim, são dois times com uma fase muito boa, mas o Galo tem um elenco mais forte, joga em casa, para mim é um dos principais favoritos da rodada e é o melhor SG, tá? Finalmente a gente fecha o jogo com São Paulo e Cruzeiro. Acho que o São Paulo é favorito nesse jogo. O Zubeldia tem o melhor início de trabalho no São Paulo. Aliás, eu postei lá no nosso Instagram, né, no nossos stories ali, para quem não segue a gente, @cartodados, tá? Que o Zubeldia teve o melhor início pelo São Paulo. Foram 5 vitórias e um empate em 6 jogos, tá? Então acho que o São Paulo é favorito. Ficar de olho aqui, por exemplo, no Arboleda e no Alan Franco, que tem feito um campeonato muito bom. O Alan Franco até com melhor média básica do que o Arboleda, mas o Arboleda participou de gol aí no último jogo, né? A gente tem o Patrick, que é um lateral bem baratinho, que tem potencial, tá? Do meio para frente nessa rodada é complicado, o São Paulo não vai ter o Luciano suspenso e o Caleri machucado, então pode ser que o André Silva assuma uma participação ofensiva mais interessante. A gente pode ter participações legais aí do Alisson, do Michel Araújo, do Nestor, podem ser peças ofensivas de aposta interessante aí no meio de campo, tá? E claro, a gente tem o Matheus Pereira jogando ali mais avançado, que tem jogado muita bola nesse começo de ano, tá? Mas acho que o São Paulo é realmente favorito para esse jogo. Antes de a gente passar nossas escalações, mostrar o nosso time aí, pessoal, vamos falar aqui dos principais SGs, né? Como eu tinha comentado. Para mim, o principal SG da rodada é o do Galo, tá? Mesmo enfrentando o Bahia, que é um time forte. Então, SG do Galo é o número 1. O segundo SG que me agrada para a rodada é o do São Paulo, tá? Então, Galo depois do São Paulo. O terceiro SG aqui da rodada, eu destacaria o SG do Vitória, aqui com um SG mais ousado, tá? E aí, eu vejo um jogo de SG, como eu tinha comentado para vocês, entre Criciúma e Palmeiras, tá? Acho que os dois podem pegar esse G aqui. É um jogo de poucos gols, na minha opinião, tá? Não sei o que vocês acham, se podem deixar nos comentários ali. Se o Botafogo vier reserva, o Corinthians gira um SG forte, tá? Se não vier reserva, daí é meio complicado. O Botafogo é o time que mais marcou gols no Brasileirão, tá? Então, focar realmente ali em Galo, São Paulo, correndo por fora ali um Vitória, Palmeiras, talvez até o Criciúma seja interessante, tá? Vamos vender todo o nosso time aqui e escalar, tá? Lembrando, sexta-feira a gente tem o nosso vídeo de atualização, né? Ver essa questão da paralisação do Brasileirão, ver também a questão dos jogadores, né? A gente olha sempre muito Joga 10 News para falar, mas claro, a gente tem a atualização dos jogadores prováveis ali. E lá no vídeo de sexta-feira a gente aprofunda ainda mais na questão de estatística do adversário cedida, de média baixa, enfim, vários comentários sobre isso daí também, tá? Mas vamos vender todo o nosso time aqui e escalar com vocês, tá? Vamos começar aqui com o goleiro, pessoal. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem alguns nomes interessantes para a rodada, tá? O principal SG para a rodada seria o do Everson aqui, mas é um goleiro mais caro, tá? Mas é um goleiro bastante interessante para a rodada. Eu acho que essa rodada tá difícil assim para SG, aliás, tem sido difícil de segurar SG, né? Então eu vou optar por não triplicar muitos SGs, não focar muito num SG só, vou acabar dando uma variada, tá? Por isso que eu não vou com o Everson aqui, mas é um goleiro interessante, tá? O Rafael também seria uma peça interessante do São Paulo aqui pensando em SG, mas também assim, de novo, um SG que a gente estaria dobrando, porque eu vou ter uma outra peça de SG do São Paulo aqui no meu time, tá? Trazendo alguns outros goleiros interessantes, a gente tem o Carlos Miguel, uma peça bem interessante para a rodada. E aí, dois goleiros que muita gente não vai estar de olho, o Gustavo do Criciúma, como eu comentei, pode ser um goleiro bem interessante para vocês escalarem, tá? Um goleiro que vai precisar de pouquinho para valorizar, o Palmeiras tem tido dificuldade de fazer gols, o Criciúma tem segurado alguns SGs aí, pode ser um goleiro interessante. Mas eu vou trazer o Lucas Arcanjo, tá? Goleiro do Vitória, é um goleiro que fez um estadual muito bom, com muitas defesas. O Atlético Goianiense tem marcado poucos gols, né? Marcou só 2 gols aí nos 5 jogos que fez. Ele é um goleiro que sempre tá fazendo bastante defesas aí, né? Já tem 19 defesas em 5 jogos ali. Então, quem sabe, se ele segurar esse SG, ele vai estourar. Mesmo que ele perca o SG, ele deve fazer uma pontuação legal. Tá precisando de pouquinho para valorizar, é um goleiro baratinho, tá? Então, vamos apostar no Lucas Arcanjo aqui no nosso time. Nas laterais, pessoal, como eu falei para vocês, mesmo muito caro, o Guilherme Arana é uma opção indispensável, tá? Se a gente olhar aqui no Cartola FC Brasil, como eu falei, na sexta-feira a gente aprofunda mais sobre isso, tá? Mas se a gente olhar aqui, ele é um dos melhores jogadores aí do Campeonato Brasileiro, tem tido uma média básica excelente aí, já tem um gol, uma assistência, 11 desarmes, tem o potencial de SG, para mim o Guilherme Arana é unanimidade na rodada, tá? Trazendo alguns outros laterais interessantes para a rodada, como eu falei,
O Ayrton Lucas, pensando na média básica, é um lateral interessante aí para a rodada. O Sarabia fazer a dobra do Galo, acho que é interessante, mas eu não quero dobrar o Galo assim, tá? Vou trazer outras peças dos outros times aqui. O Piquerez e o Marcos Rocha do Palmeiras podem ser peças interessantes para a gente escalar aí, tá? São dois jogadores de boa média básica, né? Enfim, podem ser peças interessantes. Tem o Hugo do Corinthians como uma peça também viável, mas como eu falei para vocês, vou trazer um outro nome baratinho que tem potencial de SG. Eu assisti o jogo do São Paulo contra o Fluminense e ele me agradou muito, tá? Que é o Patrick do São Paulo, tá? Custa apenas 3,19 cartões, então vai tá bom para valorizar também. Foi um lateral que fez 3 desarmes nesse jogo, um lateral que participou bastante também do jogo ofensivo do São Paulo. Não sei se eu vou manter ele. O mais seguro seria colocar uma pecinha do Palmeiras aqui, tá? Ou o Marcos Rocha, ou o próprio Piquerez. Mas eu assisti o jogo do São Paulo e ele me agradou muito, o Patrick do São Paulo, tá? Então vamos escalar ele aqui no nosso time. A grana indispensável tem que estar no time, a outra vaga tá mais em aberto, tá? Na zaga, pessoal, eu fui dar uma olhada num site, não sei se vocês conhecem, o Football Reference, tá? É um outro site legal. E uma informação que eles trazem bastante é sobre bola parada, tá? É o único site que eu conheço que traz finalização de bola parada. E o time que mais tem finalizado em bola parada é o Corinthians, tá? E aí, eu quero trazer uma outra aposta ousada que eu acho interessante. Tem o Kaká, tá? Mas é um cara que eu fico mais pé atrás aqui, porque eu não sei se ele vai pro jogo. Aliás, no jogo 10 ele não tá provável. Mas eu vou trazer para vocês aqui, ó, cadê ele aqui? O Félix Torres, tá, pessoal? O time do Corinthians tem gerado muita finalização de bola aérea. Ele tem desarmado bastante. O Botafogo cede muitos desarmes aí. Até eu falei para vocês no Footstats. É um site que traz bastante estatísticas também. Se a gente olhar a perda de posse de bola, é um time que tem perdido muita posse de bola. Então é um cara interessante, Félix Torres. Mas aposta aí para a rodada. Quem quisesse mais na segurança, Kaique Rocha é um nome interessante. A gente tem os nomes do Palmeiras ali como nomes viáveis para a rodada, tanto o Gustavo Gomes como o Murilo, tá? Mas como eu falei para vocês, eu não quero dobrar nenhum SG, então trouxe um do Vitória, trouxe um aqui do São Paulo, trouxe um do Corinthians, trouxe um do Atlético Mineiro. Vou trazer aqui o Kaique Rocha, tá? Que é sempre um zagueiro que gera média básica, tem um potencial de SG um pouquinho mais ousado, mas o que tem me agradado dele é que, mesmo que ele não conquiste SG, ele gera bastante média básica, tá? Quem quisesse optar pelo Wagner Leonardo também seria uma opção legal, pensando na bola aérea ofensiva, por exemplo, quem não for com o Lucas Arcanjo, tá? Tem ali, como eu falei para vocês, os zagueiros do Palmeiras, por exemplo, Gustavo Gomes seria uma opção bem interessante. Tem os zagueiros do São Paulo ali, tá? Por enquanto, minha opção foi trazer um SG de cada lugar ali, que eu acho que é viável, e todos os jogadores têm bastante potencial de gerar a média básica ou até participação em gol fora do SG, tá? É por enquanto uma estratégia que eu estou trazendo aqui para a rodada, tá? Estão vários jogadores que são de pouquinho para valorizar, tá? Para finalizar nosso sistema defensivo, claro, vocês poderiam pensar aqui no Zubeldia, que é uma peça excelente para a rodada. Tem o Abel Ferreira, que o Cartola, mesmo ele estando suspenso, ele que vai valer, tá? Tem várias outras peças interessantes, talvez o Antônio Oliveira, o próprio Tite. Mas para mim, eu não tenho muita dúvida de técnica dessa rodada, vai ser o Gabriel Milito. Vai ser o jeito que a gente vai dobrar o SG do Galo, tá? Então, Guilherme Arana e Gabriel Milito aqui no nosso meio de campo, tá? Vamos passar aqui para o nosso ataque, pessoal. E no ataque a gente tem várias opções interessantes, tá? A gente tem, por exemplo, a dobra do Galo aqui, com uma opção bem legal, tá? Eu não vou dobrar o Galo, porque o Bahia tem feito um excelente campeonato. Pelo menos por enquanto eu não vou dobrar o Galo, tá? Porque o Bahia tem feito um excelente campeonato. Na comparação entre os dois, o Paulinho tem feito um campeonato até melhor do que o Hulk, pelo menos por enquanto, tá? Então, vamos trazer o Paulinho aqui no meu time, para mim é quase unanimidade da rodada. O Paulinho tem vindo uma excelente fase, tá? Se a gente até olhar aqui, ó, no SofaScore, o Paulinho tem quatro participações em gol nos últimos 3 jogos, tem jogado muita bola, tá? Mas, claro, quem quiser dobrar com o Hulk também é uma opção viável. A gente tem uma dobra de ataque aqui, Veguete e Pedro, tá? Como opções bastante viáveis para a rodada, né? Como eu falei, acho que eu vejo um jogo de gols aqui, né? O Veguete, se a gente olhar no SofaScore aqui, ó, em termos de criação de chances, é o segundo jogador que mais cria chances de gol, tem jogado muita bola mesmo o Veguete, tá? É a principal peça ofensiva. Com o Payet, ele cresce ainda mais de produção, porque o Payet cria muita chance para ele, tá? E o Pedro também desencantou no último jogo, fez um golaço aí contra o Corinthians. O Flamengo é sempre um time que cria bastante chance pro Pedro, ele é um dos artilheiros do Brasil. Então eu vou fazer essa
dobradinha, tá? Vou escalar os dois, como eu falei para vocês. Acho que é um jogo de gols. Vou escalar Veguete e Pedro, tá? Mas como eu falei para vocês, alguns outros nomes interessantes que poderiam focar, pessoal. A gente tem o Wesley e o Romero, tá? Principalmente se o Botafogo for reserva. A gente tem uma aposta legal aqui. Cadê ele? O André Silva do São Paulo tem uma opção legal, mais correndo por fora, tá? E tem também os atacantes do Vitória, tá? Como eu falei para vocês. O Janderson ou até o próprio Oswaldo, tá? Uma outra opção bem ousada seria o Estevão do Palmeiras, que tem jogado muita bola, gerado bastante média básica. Também seria uma opção viável, tá? Mas assim, pensando nas opções mais seguras, a dobra do Galo. Me agrada aqui Veguete e Pedro, uma dobra dos dois aqui. E as opções mais ousadas, como eu comentei para vocês, Romero, André Silva, Oswaldo e o Estevão, tá? Então seriam opções mais fora da curva e mais baratinhas para vocês pensarem aí, tá? Vamos finalizar o nosso trio de meio de campos aqui, pessoal. E aí, o trio mais padrão para vocês escalarem seria De La Cruz, Scarpa e Mateuzinho, ó. Cadê o Mateuzinho? Ele não tá aprovado? Cadê o Mateuzinho? Mateuzinho aqui, tá? Seria o trio mais seguro aí para vocês escalarem, tá? Eu não vou escalar o De La Cruz, porque eu não quero dobrar o Flamengo, tá? Como eu falei para vocês, clássico é sempre um jogo difícil de a gente prever, tá? É um jogo sempre muito complicado de a gente ter certeza. Por hora, eu não vou escalar o De La Cruz, é difícil deixar ele de fora, eu confesso, acho que seria até o mais seguro de se fazer ele colocar ele aqui no meu time, mas eu vou trazer algumas outras peças. Scarpa não vou deixar de fora, é até um jeito da gente dobrar o Galo aqui, porque a gente não tá indo com o Hulk no nosso ataque, então vamos dobrar aqui Scarpa e Paulinho. Quem dobrar o Galo aqui, por exemplo, com Paulinho e Hulk, talvez pode deixar o Scarpa de fora, é um mais ousado, tá? Mas triplicar também o Galo enfrentando o Bahia, que tem feito um ótimo campeonato, também acho que é meio complicado, tá? Mas por enquanto vou colocar o Scarpa. Quem quiser ir com De La Cruz é uma excelente opção, tá? Vai precisar de um pouquinho mais para valorizar, porque é um cara caro que foi bem na última rodada. É um jogo meio complicado ali contra o Vasco, mas é uma opção viável, tá? Tem o Rafael Veiga, que talvez esteja bom para valorizar, mas enfim. Vou dar uma geladeira pro Veiga, depois ele perdeu o pênalti. Nossa, me irritou muito ali, né? Até eu não acho que a gente errou a análise, a gente falou que o Veiga tinha potencial para o jogo. Pô, ele teve um pênalti ali, não converteu, enfim, paciência. Vamos dar uma geladeira para ele ali. Vou trazer dois caras que eu acho que são muito fortes para a rodada, tá? Que são o Mateuzinho, que eu acho que é unanimidade. Deixa eu até trazer aqui no Cartão FC Brasil para mostrar para vocês uma questão interessante sobre o Mateuzinho. Da média dele em casa, tá? A média em casa dele de 9,43, 15,9, 8,4, 4 pontos, tudo de média básica aqui. O Atlético Goianiense é um dos times que mais tem tomado gol, então o Mateuzinho acho indispensável, tá? E para fechar o nosso meio de campo, eu vou trazer o Garro, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, também é um cara que tem gerado bastante média básica. Deixa eu mostrar aqui os jogadores do Corinthians para vocês verem. Corinthians, aqui, Rodrigo Garro. Aqui, ó. Em casa, 4,5, 8,1, 5,6, então não baixou de 4 pontos jogando em casa. É o cara das bolas paradas. Se eu falei ali que o Corinthians tem gerado muita finalização de cabeça, o Garro é responsável pela bola parada, então é um cara que está sempre buscando uma assistência ali. E não à toa, eu mostrei aqui do Expected Goals. Se a gente olhar Expected Assists, o Garro é o principal nome, tá? Então vou fazer essa apostinha ousada nele, tá? Rodrigo Garro do Corinthians aqui para a gente fechar esse nosso meio de campo aqui para a rodada, tá? Então assim a gente fechou o nosso time. Como eu falei para vocês, teria meio de São Paulo, teria vocês colocarem, tem o De La Cruz, o Veiga ali para quem quiser bancar ele ali, tá? Esse é o nosso time pelo menos de esboço, tá? Como eu sempre falo para vocês, nesse vídeo a gente costuma passar os SGs, falar um pouquinho de estratégia, passar opções focadas em pontuação, outras opções focadas em valorização, para na sexta-feira a gente atualizar esse time com mais estatísticas ainda para vocês, tá? Então, por enquanto, vamos assim. Não ficou um time muito caro, 113 cartoletas aí para quem tá com pouca cartoleta, é um time baratinho para vocês escalarem. Nosso capitão para a rodada vai ser o Paulinho, tá? Claro, Pedro e Veguete seriam opções viáveis para a rodada, mas vamos no Paulinho aqui, que é a opção mais segura, é o time mais favorito da rodada, é o jogador que vai mais concentrar a chance ofensiva nele, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembrem aí da nossa meta de likes, chegar a 200 likes para a gente mostrar nossa tabelinha de atacantes lá na sexta-feira, tá? No nosso vídeo. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, @cartodados, de entrar no grupo do WhatsApp e comentar aí o que você achou da paralisação e qual foi sua pontuação na rodada. É isso. Até a próxima. Falou!